Para reforçar a importância dessa parte do neuromarketing, eu vou passar a apresentar para você aqui alguns casos curiosos que mostram que a nossa tomada de decisão não é tão racional quanto a gente pensa ser. Esses casos, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, estão todos descritos no excelente livro do Leonard Mlodinow, chamado Subliminar. Então, o Leonard Mlodinow é um grande físico, trabalha no professor do Caltech, e um dos livros dele chama-se Subliminar, fala um pouco do poder do subconsciente e descreve esses e mais alguns outros casos. Eu pensei esses três aqui que eu achei interessante e mostra um pouco da tomada de decisão dos seres humanos, como é que acontece. Então, o primeiro caso que eu trago aí para você é uma prova de vinhos rotulados com preços. Foi feito um experimento em que era oferecido para as pessoas diferentes vinhos para elas provarem e elas tinham que pontuar o vinho, dizendo se gostavam ou não gostavam. E existia na garrafa de vinho um rótulo com preço. E aí uma das garrafas tinha um rótulo de $10 e a outra tinha um rótulo de $90. E as pessoas que provaram os vinhos preferiram o vinho de $90. Só que o curioso é que o vinho que estava nas duas garrafas era o mesmo, e era um vinho que custava $90 a garrafa. Então, o que esse experimento nos leva a concluir? Que as pessoas foram induzidas pelo preço da bebida a concluir que aquela bebida com o valor mais alto era também melhor. E se você para pensar em bebidas alcoólicas, de uma forma geral, essa relação é verdadeira. As melhores bebidas têm um preço mais alto. O uísque bom custa mais caro que um uísque mais ou menos. A cerveja boa, a cerveja artesanal é muito mais cara que uma cerveja mais comercial. E então, veja, só que as pessoas não perceberam isso, ou melhor, elas não conseguiram perceber que era o mesmo vinho que estava contido nas duas garrafas e acharam que o vinho de $90 era melhor e saíram afirmando que ele era melhor do que o outro, né? Pontuaram como melhor. Então veja, foram enganadas pelo cérebro aí, foram induzidas a pensar dessa forma. Outro caso curioso é o chamado paradoxo Pepsi. O que é o paradoxo Pepsi? De uma forma geral, na maioria das vezes que fazem testes às cegas entre a Coca-Cola e a Pepsi, as pessoas tendem a preferir a Pepsi. Então, o refrigerante preferido, quando você não sabe o que você está tomando, na maior parte dos experimentos feitos, é Pepsi. Agora, quando você sabe qual é o refrigerante que você está tomando entre Coca-Cola e Pepsi, as pessoas preferem a Coca-Cola. Então esse é o chamado paradoxo Pepsi. Por mais que a Pepsi tenha um refrigerante que às cegas é o preferido das pessoas, quando elas sabem o que elas estão bebendo, elas não preferem a Pepsi, preferem a Coca-Cola. E o terceiro experimento, esse aqui eu acho muito interessante, foi feito no supermercado na Inglaterra, na seção de vinhos, venda de vinhos franceses e alemães. Então esse supermercado colocou garrafas de vinhos franceses e alemães numa prateleira, 4 garrafas, e alternadamente tocava música de fundo, aquela musiquinha que fica tocando no mercado, uma música francesa ou música alemã. Então um dia tocava música francesa, no outro dia tocava música alemã. Nos dias que música francesa era tocada, 77% dos vinhos vendidos eram vinhos franceses. Nos dias que a música alemã era tocada, 73% das vendas eram de vinhos alemães. E quando o cliente chegava no caixa, o funcionário perguntava depois se essa escolha foi influenciada pela música. E apenas uma em cada 7 pessoas disse que sim. Então veja, a grande maioria compra, com certeza essa compra foi influenciada pela música de fundo, mas as pessoas no nível consciente não reparam isso, não percebem isso. Então veja o tamanho das implicações desses descobrimentos para quem trabalha com marketing. Não basta você conscientemente trazer à tona fatos, dados e números e explicações para as pessoas, porque a tomada de decisão delas, incluindo a de compra, não é feita dessa maneira. Tá. Então, resumindo esses casos curiosos, tem aqui como acontece a tomada de decisões no cérebro humano. Primeira coisa que acontece é o cérebro decide o que ele vai fazer. Tá? Então o teu cérebro decide antes. Depois, a decisão vem à consciência. Neste momento, parece que estamos tomando a decisão de uma forma racional. Então, o teu cérebro escolhe por você e joga essa decisão na consciência. E o que é mais interessante ainda é que a gente começa a dar explicações lógicas de por que a gente agiu dessa maneira, né? Como a gente viu nesses casos aí. Esse experimento do vinho, perguntavam para as pessoas por que, nesse do vinho, os vinhos rotulados, né? Por que você prefere aquele vinho de $90 em vez do de $10? Ou por que você prefere esse vinho ao invés daquele? E as pessoas vêm com explicações do tipo, porque eu senti mais os toques de não sei o que lá, porque eu prefiro o vinho assim, porque eu senti que ele tem mais encorpado. Então elas têm explicações racionais para algo que não é racional.
Tá? E nós agimos no final conforme a decisão tomada. Isso foi possível de ser visto no Brasil durante as disputas das eleições aí em 2018, né, presidenciais, que o país estava bastante dividido, bastante polarizado ali no segundo turno entre os eleitores do Bolsonaro e os eleitores do Haddad. Então, não estou dizendo que isso é válido para todo mundo, né, não estou insinuando nada, mas o que é possível você verificar é que muitas pessoas decidiram por um dos dois lados, por algum motivo que muitas vezes é inconsciente para elas, e depois começam a buscar explicações lógicas que sustentam essa decisão que foi tomada de uma forma inconsciente. Se você parar para relembrar aí de conversas e diálogos que você teve com pessoas nessa época, com certeza você vai identificar esse padrão que eu estou comentando. Então, qual a importância de... Por que eu estou trazendo, né, resumindo, esses casos curiosos aqui? Para que você note, né, com um pouco mais de profundidade, que isso aqui não sou eu que estou inventando nem sugerindo isso, são pesquisas científicas feitas com rigor científico e, portanto, provado cientificamente, que a nossa tomada de decisão é muito menos racional do que a gente pensa ser. A gente age mais de acordo toma mais decisões de acordo com emoção, lembrando daqueles conceitos do cérebro reptiliano e do sistema límbico. E é óbvio que isso tem implicações gigantescas na forma que você vai fazer marketing, porque sabendo que as pessoas não agem de uma forma racional, na maior parte das vezes elas agem de uma forma emotiva ou inconsciente, subconsciente, é dessa maneira que o marketing vai tentar tocar o seu público-alvo.